Ai, ai, ai. Vejamos lá, quem está chegando? Olha, dona Edra Rockenbach, como vai você? E aí? Tudo certo? Oi, Edra, bem-vinda. Tudo Parecia, já bom? estamos gravando, é isso? Já não pode falar bobagem, não pode nem chegar Não, falando não, bobagem. pode começar trocando figurinha já, não, já tem que começar sério. Entendi, sérios. Bem-vinda, Edra, tudo bem? Tudo jóia. Escute, a gente está aqui na sala com uma galera ali da oficina que a gente está fazendo. Então, tem uma galera que está só no ouvido, tem uma galera que está no áudio, no vídeo, mas a gente está gravando, Edra, porque tem muita gente que não consegue estar nesse horário aqui, né, com a gente, então a gente vai deixar gravado para passar para o YouTube depois e para a galera poder ouvir nosso papo, tá bom? Sim, senhora, a senhora manda. Nada, a gente só pede. É isso que eu falo. Pô, o que que vai mandar uma montagem? Não, gente, eu não mando nada, só peço com educação. A gente só pede com educação e às vezes um pouco brava, né? Com aquela cara brava, assim, fechada. Às vezes acontece, mas é raro. É raro. Ô, Edra, então vou te dar um panorama do que está rolando, o que é esse negócio aqui, para depois você contar de você e para a gente bater um papo, tá? Uma coisa bem relaxada, bem tranquila, só para enriquecer um pouquinho né, a galera e estimular a galera para se aproximar do nosso métier, do nosso fazer de todo dia, porque essa é uma oficina de formação e de qualificação profissional, e eu propus uma oficina de iluminação cênica bem básica, assim, bem para iniciantes. Então, eu dei esse título, né, Blackout e Luz, porque blackout é uma coisa que me interessa muito, eu gosto de pesquisar o blackout como linguagem, e acho que para quem está começando também é uma conversa legal, assim, né? Conversar sobre as qualidades da luz e sobre o que é o escuro. Esse é um projeto, Edra, que a gente faz pela Lei Paulo Gustavo, né? Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, então é um edital de qualificação profissional. A gente tem uma parceria ali com a universidade, com a Unila, a gente está fazendo as aulas presenciais lá, já tem vários dias que a gente está trabalhando, e tem o grupo Poéticas do Entre, que é nosso parceiro ali, que está nos apoiando com, enfim, um pouco de logística e tal, né, ajudando a gente a realizar, executar esse projeto. A gente tem aqui na sala a Dânata, que é a nossa produtora, Dânata Siqueira, que é a nossa produtora parceira do projeto, Olá, qual eu não seria capaz de estar aqui, imagina. que me ajuda na logística toda e que faz a coisa acontecer, que veio lá de Curitiba comigo, que está aqui todos os dias. Aí a gente tem o Matheus Freitas, que é produtor local, que está aqui correndo atrás de mim. E eu peço cada coisa bizarra, né, Matheus? Eu peço grampo de roupa. E olha que correr atrás da Nádia não é fácil, não. Mas é uma delícia, é gostoso. A gente foi lá no Paraguai comprar uns grampos para prender as gelatinas ontem. Fizeram quilômetro do Paraguai, você imagina só, que longe, né? Aí tem o Felipe, que está aqui com a gente também, que está fazendo todo o registro, né, com todos os vídeos, as fotos, que está aqui registrando tudo isso, porque tem que, né, prestar conta de projeto depois, tem que dizer que a gente estava aqui, que a gente fez. E aí tem Tati e Valentina, que estão aqui com a gente todos os dias, e é uma turma muito legal, Edra, porque é uma turma que não é de gente só de gente de artes cênicas, né? Não é só gente de teatro ou de dança. A Valentina, por exemplo, tem uma conexão com história, com cinema. Né? A Valentina não é uma artista de teatro. E esse é um pouco o perfil do nosso público. Assim, o nosso público tem estudantes da universidade, que são estudantes de cinema, de mediação cultural,
que é um curso que é bem abrangente, assim, não é só sobre artes cênicas, e tem um curso da área de arte. O que tem mais? Tem cinema, música, galera de música e a galera de mediação cultural. Tem algumas pessoas que são de fora da universidade, então a gente também conseguiu chegar, como a Tati, por exemplo, né, a Tati, que tem um grupo que trabalha com teatro de lambe, então é uma outra estrutura. E a Unila não tem um teatro. Aliás, a cidade não tem teatro, assim, que esteja em funcionamento e que seja um teatro padrão, ou que seja esse teatro onde tem vara de iluminação que sobe, que desce, que tem, né, equipamentos. Tem um teatro que chama Teatro Barracão, que é muito antigo, é de um período ali, começo dos anos 90, acho que final dos 80, começo dos anos 90. Foi feito algumas unidades pelo estado do Paraná, foi feito, acho que Maringá, Araucária, aqui, acho que tem mais um que eu esqueci a cidade agora. Cascavel, isso, obrigada. Mas são teatros antigos, que são de madeira, feitos na praça, e o daqui de Foz está com uma manutenção muito, muito ruim, assim, então a gente não conseguiu ir fazer oficina nesse teatro. Então, a gente está fazendo dentro da Unila, numa sala adaptada, que não tem um sistema de dimmer, né, montado, tem alguns refletores, mas são LEDs. Então, a gente está fazendo uma oficina, assim, um pouco prática, um pouco teórica, testamos umas coisas, experimentamos ângulo, cor, mas pensando também nessa ideia de trabalhar com coisas alternativas em lugares que não são os prontos, né? Aqueles assim já pré-estabelecidos, onde a linguagem teatral também já está muito dura ou muito fechada naquela caixinha. Então a ideia é um pouco abrir as linguagens, né? A gente tem falado muito sobre fotografia, sobre cinema, sobre a gente tem alguns equipamentos de cinema à disposição ali na faculdade, na universidade, e aí a gente tem usado uns Fresnéis, do tripé, então está bem interessante, porque está fazendo a gente sair um pouco dessa ideia, né, do padrão ali, a vara de iluminação com os refletores, o dimmer, a mesa de luz, a gente está tentando procurar uns outros jeitos de pensar também a luz. Aí, dona Edra, a ideia de convidar você para esse papo é porque você tem muita prática, né, nessa vida da estrada, você é uma pessoa que viaja muito e que produz também e cria associada luz, imagem, trilha, né? Você faz mais do que só a iluminação, você faz um combo já na criação, e você tem muita experiência internacional, e acho que é legal também. Aqui, a Unila, ela é uma universidade que ela tem uma vocação para ter pessoas de outros países da América Latina. Então, eu não sei exatamente a porcentagem, mas acho que o projeto original era 50% de estrangeiros, 50% de brasileiros. Então, ela já é uma universidade que já pensa no intercâmbio cultural, né? Então, tem uma mistura de línguas, a gente está sempre falando um português que é meio um portunhol, né? Porque tem gente, como a Valentina é da Colômbia, por exemplo, a gente tem alunos de outros lugares, tem uma pessoa francesa, enfim, tem essa questão da mobilidade internacional também, que eu acho que pode ser bacana da gente trocar uma palavrinha sobre isso também, porque eu também tenho viajado um pouco, não, infelizmente não muito pela América Latina, tenho ido mais para a Europa, assim, mas, enfim, Edra, eu acho que é um pouco isso o panorama do que a gente está aqui hoje. Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contasse de você, o que você faz, por onde você anda, de onde você e aí a gente vai navegando aí nessas águas. Bom, preciso começar dizendo que eu sou uma pessoa meio tímida, né? Virtualmente até é mais tranquila, assim.
Mas se hoje fizesse aquele testezinho do espectro, eu acho que eu estaria ali num. Antes a gente chamava de tímido, né? Hoje já pode ter um pezinho no espectro ali, um pouquinho de autismo, talvez. Mas eu sou uma pessoa meio esquisitinha, assim, não olho na cara das pessoas. Aqui é mais tranquilo, né? Não tem ninguém na minha frente e tal. Então Tá olhando para mim, dá olha pra aqui. olhar pra tela de É, boas. Mas eu só começo dizendo que às vezes vai dar umas travadas, assim, falar não me é muito. Tirando assim, vamos sentar ali no bar, conversar, mas quando é sério, aí pega um pouco. nada, Mas, abre uma Coca-Cola aí, vamos conversando, é bem tranquilo. é. Então, meu nome é Edra, eu sou de Santa Catarina. A gente tem vergonha ultimamente de dizer que é de Santa Catarina, né? Mas tudo bem. O que eu posso dizer? Contar um pouco de mim, assim, que por onde eu enveredei neste lugar, assim. Eu era aquela criancinha que jogava 3 brinquedos embaixo da mesa e ficava ali, uma atenção hiper focada nas coisas. E, e um dia, aí tá, o que eu vou estudar? Não sei. Aí não gostava de falar, né? Nunca gostei muito de falar. Eu acho que eu vivo dizendo que eu aprendi a falar com 18 anos. Então, a música foi o que me salvou, assim, era o jeito de eu me comunicar com o mundo. Então, aí tem umas pistas já de como eu trabalho. É, E aí, um dia, sei lá, tava ali no terreno da família, eles passaram um trator, e aí meu pai abriu uma planta de arquitetura, assim, abriu um papel, que para mim, enquanto criança, era um papel, olhou para aquele descampado e falou: aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser a sala, aqui vai ser. E aí eu falei: gente, como assim? Como Olha, assim? Como assim um papel diz que aqui vai ser. E aí eu falei: cara, é isso que eu tenho que fazer, arquitetura. Entrei na arquitetura, assim, tem muita banda, né? Muito músico. Aí eu tinha a bandinha da arquitetura, fazia aquilo ali, aí quando eu tinha 19 anos, eu falo que passou o circo, eu tava quase me formando em arquitetura e o circo passou. O circo, mas no meu peraí, caso, com que idade você entrou na faculdade? Se você aos 19 já estava saindo? eu entrei com 16. Nossa, que jovem. E aí passou o circo, significa que uma companhia de dança aqui de Florianópolis, chamada Grupo Cena 11, companhia de dança, por um acaso eles foram no bar que eu tava tocando à noite, e o coreógrafo me chamou, eles estavam remontando o espetáculo, e o coreógrafo me chamou para entrar como cantora. Eu falo que eu fui uma economia, porque eu tinha um homem e uma mulher, eu fazia o papel dos dois ali, e deu tudo certo. E aí a minha cabeça fez o memezinho, fez assim, arquitetura, cenário, música, tudo poderia acontecer naquele lugar mágico do circo. E aí eu abandonei tudo e fui viajar com o circo. O que que eu fazia no circo? O legal é que o grupo que eu entrei é um grupo que já tinha algumas premissas que vêm a moldar meu trabalho depois. Que é o primeiro, tudo acontecia ao vivo, né? Ainda era coreografia normal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são os filhos de Joinville aqui, né? Ainda. Eram um pouco filhos de Joinville ainda. Mas já tinha isso, a música era feita ao vivo, tinha algum. Filhos de Joinville, você quer dizer desse projeto de festival de dança que tem em Joinville? Que tem Oi, é coisas isso? setadas, né? Categorias, você é bom nisso, se você gira 5 vezes, você. Nada contra nem nada a favor também, né? São jeitos de pensar o fazer artístico. Tem as suas crueldades e as suas coisas legais, mas dentro de um esquema de você é bom, você é ruim, né? Então a gente que era ruim para Joinville criou um meio de sobreviver aqui com características muito específicas, né? Morando em Florianópolis, né? Que não tinha nada. Eu lembro que esse espetáculo que me convidaram, que eles estavam remontando, é porque eles ganharam, nós na época, né? Porque eu não estou mais nessa companhia. Uhum. Para ter uma ideia, era R$ 800, eles ganharam R$ 800 dos primeiros editais que teve aqui. E eu lembro que meu primeiro cachê do espetáculo era um envelopinho com R$ 10. Nossa, isso era o quê? Que ano era isso, Ana? Isso é 95. 95?
Que loucura. Daí eu gosto de contar essa história porque hoje a gente acha muito ruim, mas já esteve muito pior, já esteve melhor, mas já esteve muito pior. Mas eu gosto de falar desses valores e dessas coisas, porque às vezes a gente fica batalhando, 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 mas já esteve, já foi muito ruim, né? E Com é sempre. certeza. Eu não tenho ideia do que seriam esses R$ 10 hoje, mas Ah, no meio, no máximo 30 pila. nossa, que loucura, Nossa, que loucura. seria uns R$ 30, é. E é isso, é um bando de gurizada na época, né? Claro que a maioria tinha uma segurança, né? Ou morava com os pais, ou era um outro jeito de tratar as coisas. E este lugar, ele nasceu num lugar de muita liberdade, assim, né? Que é o velho, a gente era filho da geração punk, né? Hoje é gourmetizado Just Do It pela Nike e a gente era mais do punk, faça você mesmo. Então era muito esse lugar, vai lá no lixão, quero espetáculo chamava Novo Cangaço, a gente usava Chico Sainz, sei lá. Aí ia catar as caveiras de cavalo lá no lixão, juntava com um fio de luz e pendurava, fazia umas coisas assim. E é uma companhia que teve um reconhecimento nacional, né? Tipo, a Helena Katz veio assistir, era uma crítica de dança que ainda tem a sua importância, mas na época estava no auge, né? Escreveu Uhum. sobre a companhia e a gente começou a galgar esse lugar, que é um lugar inicial do tipo, e achei uma gurizada lá de Florianópolis que faz umas coisas massa, né? Então aí você sobe rápido e depois desce rápido também e aí continua vivendo a vida profissional. Tá, Porque mas você falou de Joinville e falou de Florianópolis. Ah, você já morava em Florianópolis? Você chegou a morar em Joinville? Como é que é isso? não, não, não. Joinville é só a referência de dança do estado, né? Que é o Entendi. que fica com Uhum, onde as pessoas acham que existe este lugar e encobre um pouco esses outros lugares, né? saquei. Que, que são os lugares lá do B, e que são mais da dança contemporânea, né? Que tem mais liberdade, que não estão dentro de um esquema festival. E É, a companhia tinha alguma companhia parceira de diálogo, assim, ou era uma coisa totalmente isolada na cidade? Não tinha, assim, nenhum outros artistas malucos para dialogar, ou estava todo mundo dentro da mesma companhia? Os malucos estavam tudo no mesmo lugar? não, é tipo religião, tranca a porta e a gente faz a maluquice sozinho. E é muito específico, né, que surgiu desse lugar, assim, que é de um cara que chama Alejandro Ahmed, né, que é um coreógrafo, e que era um cara massa, assim, que todo dia acordava de manhã e falava, não, a gente vai fazer, a gente vai continuar, e sempre teve a insistência de ser uma companhia, uma fantasia da insistência de ser uma companhia profissional, então a gente ensaiava das 10 às 5 da tarde, ou no máximo, no mínimo 4 horas por dia, então isso é um diferencial, né? Tá Sim, todo. isolado do negócio e achar que vai dar conta dessa parada e dá conta até hoje, né? Através de percalços e tal. Mas contando essa história mais para dizer que tanto o som como eu comecei fazendo som, né? Comecei como cantora, daí depois, porque eu fazia arquitetura, aí comecei a botar os pitacos no cenário, daí depois a trilha inteira eu comecei a fazer, aí começou a juntar as duas coisas, até que, sei lá, 12 anos depois. E a iluminação, ela era muito cruel, né? A iluminação é sempre cruel, porque ou você tem alguém da própria companhia, né, que tem esse pensamento que vai acompanhando a criação, porque às vezes você demora 2 anos para criar um espetáculo. E aí você não tem dinheiro para pagar um iluminador, né, que vai acompanhar o processo. Ninguém tem isso. Ninguém tem dinheiro para pagar um cenógrafo que fique 2 anos pesquisando o negócio. Então, o iluminador é assim, ele chegava 2 dias antes da estreia, você raramente tem 2 dias num teatro, né? Tirando raras exceções para testar as coisas, então é uma coisa que aparecia, a luz ela sempre aparece um ET, né? Que vem do nada Chega do nada no final do negócio, no né? final do negócio Paga e não é culpa da pessoa, né? Porque ela, por mais que ela tenha ido no ensaio, por mais que tenha conversa, a vida real ela é cruel, né? Quando você testa as coisas, você não tem tempo para testar, né? E ninguém acerta 100%, né? Na base
do achismo, né? Hoje você tem softwares para simular coisas, mas mesmo assim, né? Não é. Fora que cada teatro que você vai, cada espaço que você vai, às vezes não tem exatamente o que você. Então, são adaptações que você não tem tempo de fazer. Mas aconteceu isso com o Cena 11, a gente ficou sem sala de ensaio. Tinha esse esquema, né, da luz vir depois. E como a gente ficou um ano sem sala de ensaio aqui em Florianópolis, a gente tinha. Uma das parcerias era um amigo nosso que era diretor de teatro. E sempre que não tinha espetáculo no teatro, a gente ensaiava no teatro. Meio Ah, escondido, meio. Não, vem aí 3 horinhas, a montagem começa não sei que horas, ou vai de manhã, ou vai na madrugada, ou vai. E aí, tava no teatro, né? Eu olhei e falei, tem um lancezinho aí à disposição, vamos começar a testar a luz, né? Posso mexer? Posso virar? Posso afinar uns negocinhos? Como é que funciona isso aqui? O que que faz isso aqui? Tá, beleza, isso aqui. E aí, assim que começou meu interesse por luz também, né? E o legal é que alguém dentro da história, né? Dentro da pesquisa, podia testar coisas e aproximar esse lugar que era tão distante, né? mas você não fez nenhum curso de iluminação, você não foi fazer um curso de eletricidade, depois um curso de Não, semiótica, depois não, né? Você entrou não me pegando. peça para juntar os fios, abrir o refletor. Eu sou o que eu chamo de iluminador Nutella. Eu sei, eu conheço cada refletor que faz, sei como funciona dentro. Eu não subo na escada, eu não sei afinar, se botar no chão eu afino, mas eu sei da minha restrição, mas eu sei exatamente como tirar o melhor de cada coisa, mas eu preciso do que eu chamo, eu não sou técnica iluminadora, né? Eu E essa sou é uma confusão. design de luz e operadora. Mas essa é uma confusão que é bem comum mesmo, né? Quando você pensa num profissional, às vezes, de teatro, você acha que ele tem que saber desde a eletricidade até o software, né? E existem muitas camadas aí na criação, né? Que tem a ver com isso. Quem é a pessoa que monta o refletor, quem é a pessoa que faz a instalação do teatro, quem é a pessoa que cria o design, quem é a pessoa que opera, depois, quem é a pessoa que adapta e que viaja com o espetáculo, que pode não ser nem a criadora, nem a operadora da primeira temporada, né? Tem uma escala de gente muito grande, né? Hoje em dia tem os programadores, né, de mesa, que são as pessoas que... Eu, por exemplo, sou incapaz de programar uma mesa também. Sei minimamente como funciona, mas, claro, né, para poder também pedir para alguém que vai programar, mas se eu tiver que sentar para programar, não sai peça. Isso é uma discussão bem atual, né? Das coisas. É que a gente, tipo, na minha época, Ah, essa frase maravilhosa, na minha época. como eu tenho quase 30 anos de estrada, quando eu comecei a fazer isso, não tinha essa questão, né? Porque assim, você, mesmo eu não entendendo de elétrica ou coisa assim, põe a mão na massa, tem que subir, tem que fazer, beleza. Tenho algum limite, mas não tinha essa discussão muito isso, né? Eu acho que a tecnologia também traz essa necessidade, né? As coisas vão ficando muito elaboradas, né? A gente tinha o que eu chamo de luz cênica, né? Luz quente, então tinha um padrão, né? A gente Eu- tinha, a gente assim, ia encontrar ali meia dúzia de PC, alguns Fresnéis, quando muito, Fresnel também não era sempre, tinha umas lâmpadas pares que estavam ali, né? Que apareciam elipsozinho, o um spin elipso, beam, quando queria botar um globo. de vez em quando aparecia um set light lá que estava fazendo a luz da plateia, a gente põe no ciclorama, mas era isso, né? Era um sistema muito simples. Era realmente só a luz quente dentro do refletor, o rack ali com 10, 12, 24, 36 canais, uma mesa manual, canal por canal, não era complicado. Realmente a gente começou de um jeito bem simples, assim, né, Adra? Era uma coisa simplificada, né? E hoje é bastante complexo mesmo. Eu acho que o resultado, ele é complexo igual, né? Tudo depende de como tu usa as coisas, né? Assim como dá pra fazer coisas bem horríveis com toda a tecnologia que tem hoje, dá pra fazer coisas bem legais com 3 coisinhas que a gente tinha na época, né? Uhum. 3 pirulitinhos.
Mas é legal esse lugar da onde eu nasci, assim, que eu, por não ter feito curso, eu não tive nenhuma amarra do tipo, então, no começo, quando eu chegava nos teatros, é dança, né? O que tu vai usar de luz de frente? Eu falei, nada. O que tu vai usar de lateral, né? Que é o clássico da dança, né? Enfiar as coisas na coxia, vinha luz lateral. Não, não uso lateral. Tá, e de contra tu não vai usar? Não. Eu vou te explicar agora. Eu vou Os te 3 ângulos principais ela não usava. O que você fazia para iluminar as pessoas, meu Deus? Cara, eu tinha jeitos muito específicos de fazer a coisa. Eu usava muita reflexão, né? Eu sempre gostei de usar superfícies espelhadas, então o refletor ia para um lado, mas o reflexo vinha para o outro. Daí eu falava, ó, cara, tu vai afinar esse negócio para trás. Eu sei que parece esquisito, mas no final tu vai entender o que vai acontecer. Aí eu botava o elipse num pedacinho de metal que refletia lá no outro lado e fazia luz cruzada, porque uma das primeiras coisas de dança, a primeira coisa que eu assisti de luz que eu achei legal de dança, né, que eu comecei mais a prestar luz, era uma companhia francesa que só usava lateral mesmo. Então, o primeiro espetáculo que eu fiz luz para o Cena 11 era muito luz lateral, porque o linóleo era branco e a gente fazia toda a questão das sombras no chão. Então eu venho de um lugar assim sem nenhum tipo de amarra, assim, é para jogar a luz na cara, para jogar a luz na cara, não tinha nenhum tipo de. E aí eu fui também aprendendo assim, né, que querendo ou não, quando a gente começou as meninas na técnica não tinha quase ninguém, né? Era muito difícil chegar num resultado legal sem passar por ou uma negociação ou uma prova de que você realmente sabia o que estava falando. E sempre tinha um teste gratuito, né? Um teste gratuito e custoso para fazer você conseguir chegar no resultado que você queria. Então, o meu caminho natural foi ir simplificando a luz e complicando a operação, que era a minha responsabilidade, né? Mas isso que Então, você está levantando, que a gente passou pouco por essa conversa aqui, mas não ainda do tamanho que essa conversa pode ter, né? Que é uma questão de preconceito mesmo, de dificuldade de gênero, assim. Eu acho que a nossa geração, ela sofreu menos, assim, do que menos declaradamente, eu acho que a gente não conversava sobre esse assunto. A gente, né? A gente engolia, resolvia do nosso jeito em casa, chorava no travesseiro, ia para o trabalho e não trocava com ninguém ideia sobre isso, né? O quanto era difícil ser uma mulher e pedir para alguém fazer alguma coisa, ou ser questionada na tua competência técnica, e a gente sabia que estava sendo questionada porque a gente era mulher, não era porque a gente estava aprendendo, não era porque a gente estava propondo linguagem, era porque a gente era mulher. Eu percebo que hoje a batalha é muito grande, mas ela é mais conversada, né? A gente consegue falar sobre isso. Já existe, né, as nossas redes todas de apoio, de conversa, assim, e os nossos grupos de WhatsApp, né, Edra, que a gente tem, as mulheres têm, acho que eu nunca falei para a galera aqui da oficina, tem um grupo de WhatsApp, só para contextualizar, que foi criado no período da pandemia pela Lígia Chaim e pela. Esqueci o nome da menina, a Lua Melo Franco. Elas criaram a Lígia Chaim criou um Instagram que chamava Mulheres na Luz, para responder a um outro Instagram que tinha os homens na luz, os caras da luz, não lembro como é que chamava o Instagram, e ela criou um Instagram Mulheres da Luz. E começou a postar coisas que ela fazia, porque ela trabalha muito com show e trabalha muito no mercado assim, bem forte, bem masculino, muito machista. E durante a pandemia, a Lígia e a Lua montaram aí um WhatsApp e começaram a conectar todas as iluminadoras, a todas as pessoas que trabalhavam com iluminação cênica, operadoras, técnicas, criadoras. E hoje a gente tem um grupo que a gente troca muita ideia e que a gente se ajuda tecnicamente, arruma trabalho uma para outra, discute cachê,
enfim, fica batendo boca sobre trabalho, sobre contratação, enfim. Somos 349 pessoas no grupo. Quer dizer, o Brasil é grande. E tem de tudo, né? A nossa página diz assim: mulheres cis, travestis, não binárias, pretas, indígenas e mulheres trans dos bastidores que arrasam em cena. Porque o grupo nasceu pensando nas mulheres e ele foi começando a receber as pessoas, né? E quem se identificava com essa ideia de estar na margem ou de estar operando na beirada, ele foi acolhendo, e é um grupo muito importante, politicamente, inclusive, eu acho que a gente faz um trabalho muito legal, assim, ele é hoje muito espontâneo, vai acontecendo, e às vezes a gente só fica vendo a briga, né, Edra? A gente fica de fora só espiando, mas eu acho um movimento bem importante. Desculpa, eu só peguei essa vereda aí. Volta aí. Não, só dizendo que o grupo, ele é um grupo como qualquer outra parte da sociedade, né? Não que na minoria não tenha suas brigas, suas questões e tal, tá tudo bem. Mas é só porque, e até a gente, né? Às vezes eu encontro com iluminadoras mais novas e são respostas assim do tipo, eu não tenho paciência para te explicar isso, porque aconteceu essa briga e tal. E tem muita cobrança, né? Mas por que vocês não metiam a boca? Porque eu falo, meu amor, na minha época, se eu metesse a boca, sumia todo mundo da montagem, fudeu a montagem. Não, são épocas muito diferentes. A gente teve que passar pelo que a gente passou para que você possa meter a boca hoje. Mas na minha época, cara, não tinha rede nenhuma, ninguém ia me defender, nem nada, assim, nada. Nada mesmo. Nem a Cara, galera da tua própria equipe às vezes tinha condições de te super, defender. super. Tem um caso que eu sempre conto, que é em Portugal, assim, uma das primeiras viagens que eu comecei a chefiar a técnica, assim, né? Então eu era responsável pela montagem e tal. Aí chegamos lá na Fundação Gulbenkian, né? Primeiro dia, tiozão. Daí eu levei 2 meninos que me ajudavam na montagem do Brasil, né? Daí eu falava, olha, oi, tudo bem? A gente vai começar assim, nossa montagem assim. E ele olhava pra mim, e aí ele virava pro menino que trabalhava comigo e falava, então, o que vai acontecer? Ele não falava, ele não falava comigo, cara, não, juro por Deus, assim, ó, subiu um negócio. Aí você vai lá no primeiro dia, que todo mundo desce lá, lancha com os caras, toma cerveja, né? Porque todo mundo na Europa bebe durante a montagem, já chega tudo cheiro de álcool. Você vai, o primeiro dia bebe, daí ele começa um pouquinho a responder. No segundo dia você vai lá, abraça os caras, bebe de novo. No terceiro dia já tava, tipo, no hall do hotel, abraçando, dizendo que queria vir pro Brasil. Cara, mas sério, precisava passar por isso no primeiro dia. É muito louco, né? Isso, né? É muito E, louco e e ainda não é um caso acontece, né? isolado, é. Ainda Super acontece acontece. muito. Super acontece, mas é assim, você ficava dando seus pulos também para conseguir entrar no lugar, né? Conseguir entrar, conseguir fazer seu trabalho, veja bem. Conseguir Total. fazer o seu trabalho. Mas isso não é específico, qualquer meio masculino vai ter isso, né? Entrar as primeiras pessoas e tal. Mas é isso, então eu entrei numa companhia que sempre me deu a liberdade de fazer o que eu quis, assim, né? Dentro de um. Então, não tive uma escola, não tive zelo de transformar a dança naquilo que eu queria. Tipo, nem. Para mim, nunca teve diferença assim, entre dança, essas fronteiras entre a projeção é luz, o som também faz parte daquilo. Então, não, não teve muita separação. Assim, para mim, o som faz muito parte da luz. Tanto que a gente não fica criando muitas palavras, né? Hoje eu nomeio isso, eu deixo sempre para as pessoas que estudam nomear isso, né? Que quando a gente está fazendo, às vezes também tem um tempo de entendimento sobre para onde a gente vai. Esse tipo de conversa ou workshop é que faz a gente pensar sobre como a gente faz, mas não é uma coisa assim, eu pensei em fazer isso. É tipo, isso foi acontecendo desse jeito porque
faz parte da minha linguagem, da minha verdade, como eu me comunico com o mundo. Não é uma coisa que tu senta um dia e fala, mas se eu juntar som e luz, vai ficar uma beleza. Não, as coisas vão acontecendo. Então, como eu trabalhava com música, então hoje eu chamo isso de intangível, que é a parte da cena que não é material de alguma forma, que você não encosta, né? Então, som, luz e projeção, para mim elas estão muito, você pode dizer, mas o som eu consigo sentir, né? Talvez seja uma coisa, mas também tem essa poética da coisa também, né? Vamos dar um tempo para poética. Eu gosto de pensar nessa coisa do que não se toca, né? Não, Do essa que dá. palavra é maravilhosa. Eu adoro essa tua fala sobre o intangível, né? Porque mesmo que a gente, isso que você falou, mesmo que a gente procure sensibilizar as pessoas, né, e mexer com elas, mexer com a experiência física do teu espectador, e você mexe muito, porque o que você produz normalmente toca muito a gente, mas essa ideia do intangível que mistura as linguagens, digamos assim, eu acho sensacional esse teu conceito. Adoro. Fale mais. Não, é sobre isso. Até foi engraçado, né? Porque tu me mandou umas perguntas, lembra que tu me mandou umas perguntas para responder? E aí na última coisa tava ali. Tu não usa luz e sombra, né? O blackout e alguma coisa. E aí eu respondi, cara, eu não sei, eu nunca pensei nesse lugar da dualidade. Essa dualidade me incomoda, né? Eu até fiquei rindo, né? Pô, antes era mulher, homem, a gente tá botando LGBTQI, não sei o que lá, e tu tá me falando de luz e sombra, cara. Todo mundo querendo abrir conceito. E a E tu outra tá me, pergunta, e o tu tá me título dando do duas perfil da mulher é coisinhas ali. Blackout e Luz, pensa. Tá me dando duas coisinhas de novo, pô. Quem foi o alemão? Daí eu fiquei pensando, quem foi o desgraçado alemão que plantou alguma coisa aí no mundo da pesquisa que fez a dualidade voltar em voga. Daí É, tá, passou, eu só respondi, olha, não sei responder, não me sinto apta, não é assim que eu penso meu trabalho. Fui bem. Eu eu falei, melhor do que lembro. inventar uma bobagem, né? E não foi para cá, né? Eu me lembro dessa pergunta, eu te fiz, acho que foi para um outro projeto que a gente estava colocando num edital, não sei, e aí eu escrevi umas perguntas para você. Eu tinha escrito para muitas outras iluminadoras também, e aí todo mundo fez o exercício da resposta. Você falou, não, não vou responder isso. Não, mas eu não sabia responder. Não penso desse jeito, assim. Daí, tá, esqueci isso aí. Daí, semana passada, eu tinha que dar uma aula na UDESC. Quer dizer, aula, tipo, me convidaram para uma disciplina só para falar. E aí eu falei, aí, tá, o que que você tá dando? Uma disciplina de cenografia. Daí ela falou, os itens que eu trabalho na minha disciplina são: luz e sombra. Dois, cores, né? Veja bem. Eu sou uma pessoa que durante 15 anos usou a 201 e a 211 gelatina. Uma é para tirar o quente da luz, deixar ela mais fria, e outra é uma gelatina preta de cinema, que eu chamo de eclipse, porque é diferente, ela cria um lugar que parece que tiraram o sol do palco de alguma forma. Durante 15 anos, usei essas duas unidades. Então, o item 2 era cores, o item 3 era gambiarras, uma pessoa que usa Mac, interface, não sei o que lá, gambiarra. E a terceira era a projeção. Daí eu falei, eu acho que eu vou falar só sobre projeção, né? Porque vocês estão me sacaneando, né? Daí eu mandei uma mensagem para ela, tem certeza que tu pediu para a pessoa certa? Daí, assim, aí voltou essa questão de luz e sombra, né? Claro, escuro, dia, noite, né? E aí me começou a me incomodar. Daí eu falei, gente, por que que eu não consigo falar sobre isso, né? Por que que essa dualidade me incomoda tanto, assim? Daí tava agora no Feed Cool, é um festival de dança no Uruguai, em Montevidéu. E aí tinha uma... Ela trabalhou com o Fiadeiro, trabalhou com a Lia Rodrigues também. Ela é dramaturgista, ela chama Carolina Campos, eu acho. Eu sou muito ruim de nome e referência, assim. Mas acho que é Carol Campos. E aí ela tava fazendo uma perfo palestra cheia de papel, das coisas que ela fez dramaturgia no chão, e aí você tirava o sapato, ficava andando em cima dos papéis e tal.
E aí no meio dos papéis tinha um papel gigante, assim, escrito buraco. Cara, eu não conseguia, eu parei na frente do buraco e falei, é isso, cara, é buraco, não é som. E eu sempre chamava, cara, minha luz é muito esburacada. Então foi a minha primeira. Quando eu fiquei obsessiva de tentar responder por que essa dualidade me incomoda, aí veio o buraco primeiro e depois ela falando que esse é um conceito que ela usa, né? E ela usa em inglês, às vezes ela usa crack, né? Que é fenda e tal, que é um lugar do entre as coisas, né? Quando você está no meio de processo de criação e às vezes parece que não vai para lugar nenhum, e parece que aquilo não serve para nada, que você está quase desistindo, ela fala que esse lugar interessa a ela, né? Porque ela fica fazendo com que esse lugar revele outras coisas que não seriam os lugares normais, né, das coisas, para onde as coisas iriam, né? Que é um pouco a função do dramaturgista, de alguma forma. Então, primeiro, esse conceito de buraco me interessou, né? Para tentar explicar por que essa dualidade não me interessa. Não é que não me interessa, mas me incomodava e eu não penso desse jeito. Então, eu penso mais no buraco do que nas escuro, claro, coisa assim. Esse entre das coisas me interessa mais porque elas são preenchidas também, talvez porque eu penso como som, como outros lugares, assim. Então, dar importância para essas duas coisas da luz, elas me incomodam um pouco. E depois estava escutando uma cantora, que as minhas referências às vezes vêm de letra de música também, uma tal de Lido Pimenta, e ela tem uma música que ela fala da onde vem a luz e quem possui a claridade. E claridade em espanhol, ela pode ser tanto claridade, mas ela pode ser clareza também, né? Nesse sentido. E não é só dar a luz e iluminar alguma coisa, é resolver, às vezes, um conceito e dar uma pista de alguma coisa. Então, essa coisa de claridade e clareza me interessou bastante, essa dualidade, que essa palavra, talvez claridade em espanhol, aí deve ter um pessoal aí que entende mais espanhol do que eu. E aí essas duas coisas parece que me acalmaram o coração, assim, do luz e sombra, do negócio. Então, assim, Adorei esse buraco, achei então sensacional. eu sou mais do buraco. Não, você é Da, totalmente do buraco, Edra. Você é do entre total. Eu acho que é absolutamente coerente com a tua trajetória, essa coisa de você usar todos esses elementos juntos, né? A luz, o som, o vídeo, e eles fazerem parte de uma outra linguagem sua também, que não é separado, as coisas não são separadas, né? Vamos lá, não são mesmo, né? Eu acho muito legal quando você fala isso, que é possível pensar depois, mas durante você está no fluxo e é meio difícil mesmo de categorizar e de explicar a motivação pela qual você fez as coisas. Acho que é bem você mesmo, esse jeito de você explicar e descrever. Depois mande essa música para mim, para eu ouvi-la, por favor. A mande, mocinha mande. Lido Pimenta é uma artista. Uma Ela moçoila, eu é acho da onde? colombiana. Colômbia? Tá, vou procurar. O... Mas É, daí eu fiquei feliz que isso fez um pouco mais de sentido pra mim. Eu tirei, porque eu fiquei obsessiva mesmo com isso. Eu falei, gente, mano, por que que eu não penso desse jeito? Mas eu entendo também que tem um lugar de categorizar para ensinar também, né? é, eu acho Então, que tem um pouco, eu vendo agora, eu tendo que montar essa oficina, eu também tive que organizar a minha cabeça de um jeito, tipo, como é uhum. possível, né, transmitir um raciocínio, de onde as coisas mais ou menos vêm dentro da cabeça da gente, e eu acho que tem essa categorização um pouco por causa do ensino, por causa de um método, como é que se explica para a pessoa, né? Sim, mas eu entendi também que é porque era isso, é uma disciplina de faculdade, né? Então, você querendo ou não, você tem que organizar isso, né? Quais são as categorias? Você tem que partir de algum lugar, né? A gente que não tem amarras
entre aspas, né? Porque você tem dinheiro, você tem um diretor, você tem número de possibilidades. Quando eu falo não tem amarra, sempre tem, né? Mas não são um pouco diferentes, né? Mas daí eu fiquei obsessivo. Aí quando você fica. É que nem em criação, né? Quando você fica obsessivo com o negócio, as coisas aparecem. Não é que só que as coisas aparecem, né? Aparece uma coisa sobrenatural. Não é, porque seu foco de atenção tá neste lugar, mas também o universo às vezes dá uma forcinha para que as coisas apareçam, né? Então começou a aparecer essas coisas, assim, eu falei, tá. Então me ajuda a entender esse lugar, hein? A gente começou aqui, por exemplo, sem equipamento de iluminação, né? Então, a primeira coisa que eu tinha era um projetor, como é que chama? Esse multimídia, né? Pequenininho, assim, um projetorzinho pequeno. Botei em cima de uma mesa, abri lá um slide para a galera, porque tive que organizar uma espécie de um slide, né? Primeiros dias ali, né? Quis dizer para eles que eu tinha pensado, que eu era uma pessoa que tinha organizado uma oficina para ministrar. Não sou professora, né? Aí o que aconteceu? Deu 2 minutos, eu estava de pé na frente do projetor fazendo uma cena. Daí eu falei, meu Deus, estou aqui usando o projetor como fonte de luz, estou transformando o projetor no que ele é mesmo, num refletor, num projetor, numa fonte. E isso me colocou num lugar legal também, porque eu fiquei pensando, já usei tantas vezes projetor em peça como fonte de luz, não necessariamente como fonte de uma imagem que está projetada sobre um fundo para fazer uma coisa, né? E acho que você pensa também a projeção um pouco nesse lugar, né? Quando você enfia um projetor lá em cena. Eu acho que o projetor, ele. Bom, eu só vou continuar nessa trajetória, Bem, assim, que, tipo, o Grupo Cena 11, pra mim, era o que eu chamo de Série A, né? Era uma companhia que. Série A não é pela qualidade do trabalho, tá? Tem. Pra mim, Série A são as companhias que têm um dia de montagem antes, né? Que se você chega um dia antes, tem uma tranquilidade para chegar num resultado, né, mais apurado de afinação, de testar as coisas, de ter uma tranquilidade maior, né? Então você monta num dia, faz um pré-ensaio, no segundo dia você chega cedo lá, todo mundo aquece, passa o espetáculo, consegue passar por partes, essa parte não tá boa, vamos repetir, aqui a luz, não sei o que lá, piriri, e apresenta à noite, se der sorte é uma turnezinha de 3 dias, porque a dança nunca é mais que um dia, né? Raramente tem isso. Então eu saí da Série A, que era esse esquema, né? Chega um dia antes, viaja para fora, vai para Europa, conhece gente legal, faz teatro, não sei o que lá. Não que aqui não tem gente legal, né? Sei lá. Foi uma frase aleatória que saiu. Eu fui para a Série B. Quando eu saí do grupo Cena 11, não foi brigado nem nada, é só porque depois de 28 anos num lugar, as coisas elas às vezes você quer seguir um caminho diferente, você descobre, ai, gente, acho que já deu aqui para mim. Quero falar sobre outras coisas, quero testar outras coletividades, então não teve nenhum tipo de briga nem nada disso, são caminhos, e que é muito dolorido isso aí, né? Depois de 28 anos num lugar, você questiona, ai, mas eu existo sem esse lugar? Será que eu dou conta? Será que eu devia ter saído e parar de viajar para a Europa? Será que eu vou ser alguém fora deste lugar que você ajudou tanto tempo a construir, né? E quando eu saí desse lugar, eu fui para a Série B, que eu chamo, né? Série B é o que é a Série B. Série B, às vezes você chega a 1 hora da tarde e apresenta 7 horas da noite. Isso é uma realidade completamente diferente. Então não adianta você pedir 120 refletores que você não vai conseguir afinar, não vai ter tempo, as pessoas não vão estar à disposição. Às vezes é um festival que já está todo mundo cansado, ninguém mais nem quer saber. Se é o último dia, então ninguém nem quer saber da tua cara. Então, o que é o projetor para mim? Então, eu comecei a criar sistemas onde eu pudesse chegar 1 hora da tarde e apresentar 5 horas da tarde, se fosse possível. Então, hoje eu tenho feito espetáculos com um projetor e 2 LEDs sem fio. Tem um radical. Esse que eu fui agora para Montevidéu é só o projetor. Eu faço toda a luz com o projetor.
Qual é a vantagem? A vantagem é, você é dono de você, você põe o negócio ali no chão, você mesmo, e ele tá no chão, não tá nem em cima, tá? Você pergunta onde está a tomada de energia, ele é bivolt, você pluga em qualquer tomada, tem adaptador para Já todo tipo de eu, tomada. eu levo meu cabo, né? Eu já levo meu cabo fibra ótica para não chegar no Uruguai e vir um. Se bem que sério, Uruguai é um problema, né? É uma cidade. Montevidéu é uma cidade de velho, né? Tudo é velho. Veio um projetor de 2001, Mitsubishi. Mitsubishi nem existe mais. Mitsubishi não é É, marca de carro, não? Agora é. não, nem tem mais projetor Mitsubishi, né? Aí você via as horas ali. Nem branco ele fazia, né? Fazia um branco amarelado, assim. Daí tu vai ali, corrige, tenta corrigir as coisas. Mas deu tudo certo. Mas é isso, é o Mitsubishi. Mitsubishi eu levo, nem consegui usar meu cabo, que só tinha entrada VGA com adaptador, Meu Deus, nem que tinha HDMI. loucura! A idade da pedra total. Super, o Uruguai, assim, o Uruguai tem as meninas da iluminação, cara, é um grupo fortíssimo. Cada vez que eu vou nos festivais, a técnica é toda feminina, é muito fofo, assim, elas têm uma onda muito forte, mas em alguns lugares é trabalhar com a precariedade, assim. E não é, às vezes, não sei, é um jeito de existir o uruguaio, assim. É muito louco, assim. Mas Eu ok, nunca tem fui lugares. trabalhando para o Uruguai, eu já fui passear, já conheço um pouco ali de Montevidéu, fui umas duas vezes, mas nunca fui trabalhando. Tem Então, teatros super equipados, mas também tem esse lugar mais alternativo que é desse, desse jeito de pensar, assim, às vezes, do tipo, tu ter a lojinha na esquina vendendo controle remoto antigo. ah, escuta, É, então quer dizer que o rider da Edra é duas LEDs sem fio e um projetor. isso, que são as minhas LEDs, eu viajo com as minhas LEDs e tal, e o meu projetor, e resolvo. E aí eu uso a luz da casa para agradecer e fazer plateia para estar na minha mão. É para isso que eu uso a luz da casa. Isso me dá, além de poder. O que que acontece fazendo isso? Eu controlo a qualidade, então vai ser sempre a mesma qualidade. Eu não dependo do equipamento da casa, né? Então eu tenho meu projetor a essa distância. Tem lugares que eu faço com fundo branco, tem espetáculos que é fundo preto. Então fundo preto é mais fácil, que geralmente a casa tem, mesmo assim levo tecido. Quando é fundo branco, eu mesmo levo tecido para resolver, tentar criar um padrão para isso. E aí você tá na sua mão, assim, tirando alguns lugares que talvez não tenha exatamente o projetor. Do Brasil eu levo o meu, fora é mais difícil, né? Porque daí você fica com essas coisas de importação e tal. E agora, fui ontem à tarde, peguei fila na 101, que é a rodovia aqui, né? Era para chegar às 2 da tarde, eu cheguei quase 5 horas da tarde, espetáculo 7h30. 5h30 eu tava com o espetáculo pronto. Vamos ensaiar antes? Vamos. Então eu Aonde levei isso, Edra? Da onde que você foi? Blumenau, levei meia hora para montar o espetáculo, Sozinha, sem ajuda de ninguém. sozinho. Não, as meninas já tinham pedido, já tinham levado tecido preto, eles já tinham colocado lá atrás. Então botei meu negócio, montei o som, já tinha o riderzinho, né? Pluguei minhas coisas ali, afinei a parada. Meia hora, 45, ainda deu tempo de fumar um cigarrinho, Gente, meio que cigarrinho. maluquice. Só que assim, né? Tem um limite, né? Só que eu trabalho com mapping, né? Com projeção. Então, como é que você torna isso interessante, né? Porque é uma luz frontal, né? Ela só tem um lado. Então, Nós não como. falamos nada de videomapping ainda, Edra. Você podia dar só uma. O que é um videomapping? Qual que é a base a ideia? Como é que você programa isso? Porque a gente não falou nada de videomapping ainda. Então, é uma palavra nova aqui para nós. É que a projeção, você usa os softwares e o videomapping é você adaptar a imagem à superfície que você está projetando, né? Então, essas coisas que você vê, assim, a igreja que ficou toda iluminada com o negócio passando. Então, o cara, eu quero que a janelinha da igreja seja uma imagem. Aí você programa, porque você pode ter vários canais, né, de vídeo, né, ao mesmo tempo, né?
Então você projeta que só uma bolinha vermelha fique na janela da igreja, depois só um negocinho na porta, depois outro em outro. Ou tem gente que trabalha, vai lá, eu quero pego um projetorzão, faço ele abrir na igreja inteira, daí eu pego e tiro uma foto, né, da igreja onde está localizado o projetor, e aí eu trabalho em cima dessa foto e projeto isso em cima da superfície de novo, né, trabalhando as coisas. O videomapping é mais ou menos isso, é organizar a sua projeção à superfície que você vai projetar, né? Aí tem vários recursos para isso, né? Eu não trabalho nesse sentido tradicional, né? Então, Porque o você não software. vai ficar iluminando igreja, né, Edra? É o fim do mundo, só que... É que eu falo igreja porque é um exemplo tradiça, né? Todo mundo adora fazer, né? Porque é uma arquitetura um pouco mais rebuscada, né? E Aham. aí você transforma também esse sentido divino. Tem um lance com a igreja, né? De Sim, fazer, toda a sim. cidade tem uma igreja, né? Mas tem outros lugares, outras superfícies, prédios. Tem um festival de mapping que foi feito, acho que na Amazônia, que eles projetavam nas árvores. Cara, aquilo era muito fofo, né? A árvore, coisas bem toscas, né? Um rosto na árvore, dela vai se mexendo, fazendo. Então, essa projeção nas coisas da natureza são bem interessantes, né? Só aquele fiozinho que vai acendendo no meio do tronco, tem coisas bem interessantes, né? De ficar pirando ali, né? Mas o princípio básico é isso: você vai fotografar a superfície sobre a qual você vai projetar, você vai trabalhar depois essa fotografia, então, no teu programa, ali, no teu software, e você vai programar essa luz em cima dessa superfície, é isso? Você vai primeiro fazer um pré-desenho deste lugar, né? Daí o que a gente chama de mapear é que tipo, eu tenho um cantinho, eu vou puxando esse cantinho para o desenho que tu fez encaixar exatamente na superfície, né? Acertar o desenho com a superfície. E aí vocês usam os recursos do próprio software, né? Porque todo software tem, sei lá, uma distorção, uma cor, um efeito, e aí você vai brincando ao vivo ali com aquilo, com essa base que você fez sobre a superfície, para ir transformando ela, né? Jogando imagens por cima, aí geralmente tem uma temática, e você vai brincando com essa dramaturgia que foi proposta ou pelo festival, ou pelo contratante, ou você mesmo quis fazer uma história ali com aquele lugar, mas tem vários jeitos de fazer também, né? Tem esses tradicionais, tem um trabalho bem bonito, não vou saber o nome do artista, mas ele faz ele grafita virtualmente os prédios, né? Uau, que legal! Então ele faz as pessoas, ele tem tipo um tablet assim, né? Então, tipo, a criançada ou o adulto vai lá, escreve, assim, e aí vai aparecendo no prédio, né? Então as pessoas grafitam o prédio em tempo real, assim, né? E aquilo depois some, né? Eu tenho uma página no Instagram que é famosa, né? Que a pessoa põe coisas políticas, né? Todo dia no prédio da frente dele tá lá a mensagem do não sei o que lá. Eu mesmo na pandemia não tinha nada que fazer no prédio da frente, ficava projetando ali um negócio, fique em casa, tome água, ligue para quem você ama. Então tem todos esses lugares aí de, de explorar, né, essa visualidade em tamanho grande da cidade, né, de alguma forma, e tentar passar uma mensagem com isso, ou contar uma história, ou criar uma outra camada da cidade, né, através de uma ficção, que eu acho esse trabalho bem interessante. Só que para isso precisa de um bom projetor, né? Que a gente não tem acesso. É. Então, para fazer um mapping foda, assim, que você. Dia de Natal, a igreja de Lages Central, você vai precisar de um projetorzinho de 50 mil no mínimo, Nós né? estamos em Foz do Iguaçu, contextualiza, onde é Lages? Lages é interior de Santa Catarina, não sei qual seria a versão ali de vocês. No Paraná, tem muitas Lages no Paraná. É uma cidadezinha bem pequena. É pequena, né? Lages não é uma cidade grande, né? Ah, é bem pequena, mas tem a igreja central, né? Como sempre. Claro. Então, esses lugares que só a Marisa. Quando eu falo 50 mil, a gente mede a potência
a potência luminosa do projetor em ancilumens, né? Então, esse projetor de casa que a gente tem, sei lá, às vezes tem 1.800, 2.200, aí vai para a escola, vai ter um de 4.200 para fazer uma palestrinha, não sei o que lá, daí você vai para o teatro, já começa assim uns 5.000, 6.000, 8.000, se quer fazer lá do fundo do teatro, já vai para 12, 15.000, aí se tu vai para a rua, aí a gente tá falando de 25, 50.000, né? Aí Já já tem é sua um. lâmpada, ser laser, né? Tem essa mudança também que Hoje. Na minha época só tinha lâmpada, né? Então, na minha época, chegamos nessa idade. Hoje o laser, se você pegar um 8.000 laser no teatro, ele muito corresponde aos 12, 15.000 lâmpada que a gente tinha antigamente, porque a lâmpada ela depende muito do tempo de uso também, né? Aquela empresa já usou aquele projetor 600.000 vezes, aí chega para ti já todo coitado, que nem o meu Mitsubishi lá, não teve dela. Aí é mais difícil, mas o laser é bom assim, porque ele não, a lâmpada não fica ruim, né? Ele estraga, ele tipo joga fora depois que ele. E tem uma coisa boa do laser que é, eu não sei explicar muito, mas parece que a luz dele atravessa a luz de cena, assim. Porque a lâmpada, quando se acende muita luz, tem muita reflexão no piso, que vai na tela, que não sei o que lá, ele vai, né? Vai murchando. O laser é um branco que chega lá, branco, as cores chegam lá, assim, então você consegue usar muito mais luz cênica no palco, assim, uma intensidade maior conjuntamente com a projeção. E é muito impressionante. A primeira vez que eu usei um laser, eu fiquei, ó, é é, bem e tem a coisa impressionante. das lentes também, né? Você também pode trocar a lente para ter dependendo, a gente usa muito na brasileira, né? Na companhia brasileira, a gente usa muito hoje em dia projeção, né? E aí, dependendo do teatro, tem que mudar a lente do projetor para dar o tamanho da projeção que você precisa, e aí muda também um pouquinho do brilho da lâmpada, chega diferente. O laser ele tem bastante vantagem, né? Primeiro que você não precisa ficar esperando para ele esfriar, né? Não tem uma ventoinha, às vezes, parece coisas idiotas, mas quando você, tipo, tá operando numa cabine de luz, né, um teatro, e aí ali aquele buraco da cabine é o único lugar que você tem para botar um projetor lá atrás, que fica, você vai operar no calor e uma ventoinha no seu ouvido o tempo inteiro, assim. Ou às vezes você tem que botar no meio da plateia, né? Aí fica aquele tempo inteiro, saindo aquele calor do negócio. O laser não, o laser ele tem uma ventoinha discreta, rápida, tu liga e desliga ele, não precisa ficar esfriando, É. além de ter essas vantagens aí, né? Mas então conta para a gente, Edra, como é que você usa o projetor e o videomapping? Como é que é o teu esquema? Porque se você não faz igrejinhas, né? Se o teu cenário não são igrejas, o que é o teu cenário e como é que você trabalha o vídeo e a luz aí? Como é que você... Cara, eu acho que é mais fácil mostrar, né? Oba! Aê! Chegamos na parte boa. Queremos ver. Pô, a pessoa, né? Chegamos na parte boa, Olha que gostoso. desprezando toda a conversa do Ah, resto. guria, para, você não sabe o que eu quis dizer. Escuta, veja se você consegue apresentar aí ou se eu preciso mudar o teu característica aqui como colaboradora, talvez. Acho que não precisa, né? Vê se tu consegue aí. Não sou muito tecnológica. Consegue, maravilha. Vou até Dá pra fechar ver? minha câmera aqui para parar de te atrapalhar. É, eu vou começar. Eu posso. Quanto tempo a gente tem ainda? 45 Quanto minutos. tempo você quiser. Quanto tempo eu quiser, não, né? É, eu não sei se. É porque o Mac às vezes não gosta de compartilhar som com essa parada aí, mas eu vou. Vou começar um pouquinho do começo, sim. Vou botar um videozinho aqui do Cena 11, que foi um dos primeiros que eu usei a luz com um pouco mais de tecnologia. E talvez seja interessante eu começar um pouquinho do começo, assim. Você só me avisa se está dando para ver. Sim, a gente está vendo Dá para tranquilamente. escutar? Não.
Não tem áudio, né? Tô sem áudio, pelo menos. Não, sem áudio. Vou só mostrar as coisas. Tá de boas. Mas vai narrando um pouco, contando pra gente. Então, esse é um espetáculo que chama Monotonia de Aproximação e Fuga para Sete Corpos. Ele é basicamente um hexágono que as pessoas sentavam no palco com banquinhos de papelão. E já é um lugar onde a coreografia é o que se chamava de generativa, né? Que você tem. Deixa eu tirar o áudio aqui, porque senão eu não consigo falar com vocês, só eu tô escutando esse negócio. É... Continua me escutando, né? Sim. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar tirando. Depois do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente foi descobrindo que chamava de coreografia generativa, assim. Que é você tem. Não é que não tem roteiro e não é improvisação. Então você tem coisas a cumprir, mas elas são cumpridas coletivamente. Então tem dias que pode demorar mais, tem dias que pode demorar menos, não existe um jeito, não existe certo ou errado, né, de como chegar nesse lugar coletivo, mas não é que não tem um roteiro, a gente tem tarefas em sequência, Uhum. mas é o coletivo que decide como chegar nelas. Então, deixa eu só voltar aqui e parar. Por exemplo, isso aqui vocês não estão escutando, mas as pessoas têm um. Vocês conseguem ver meu mouse? Não, também não. É, Hum. as pessoas têm no. Consigo um pouquinho o teu mouse eu vejo. Pequenininho, vejo sim. Consegue ver aqui? Aham. No corpo das pessoas tem um sensor de ré de carro. Então, quando as pessoas se aproximam, isso apita, faz pi, 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 pi. E quando elas se afastam, o barulho para, né? Então, além dessas coisas sonoras no corpo, eles tinham esses guizos que estão no corpo deles, que cada um criou um sistema do qual o guizo está localizado em uma parte do corpo onde a movimentação é mais significativa. Tipo, esse que está em destaque aqui, o Dudu, ele tinha no pescoço porque ele mexia mais a cabeça. A Jussara que está de costas, o dela é mais nas costas porque ela fazia esse movimento de ombro. Então as pessoas elas foram personalizando o seu lugar de barulho, né? E isso faz parte da coreografia, que é esse lugar que eu falo que o som ele nunca está separado da luz, que não tá. Tudo tem um porquê, né? E faz parte dessa. Assim como a decisão de uma coreografia generativa é chegar coletivamente em algum lugar, o som e a luz também faz parte desse esquema generativo, né? Então eu ia construindo a trilha e construindo a luz para responder a essa coisa coletiva. Então não é um pensamento separado, né? Sim, muito legal isso. E esse sensorzinho de ré, você captava áudio dele ou ele Não, é por aproximação, só né? por aproximação? Ele tocava ali na hora, mas não ia para um programa para você, por exemplo, você não Não, inventava nada. é, Tá. não. É porque esse espetáculo eu usei uma fuga de bar, então eu peguei as 7 notas da fuga e eu construía, eram 7 notas, então eu tinha um espaçamento eu podia usar o timbre diferente, as 7 notas e o tempo delas. Então são esse heptágono, porque assim, é um hexágono que tem 7 espaços, né? Então, atrás de cada fila de banco, desses bancos, tinha uma ribalta de LED. Você já explicou para eles o que é uma ribalta de LED? Não, não chegamos ainda na ribalta de LED, mas é um refletor de LED, vai dar bem aberto, né? Uma ribalta de LED é tipo um stripzinho, assim, uma tira com vários LEDzinhos, só que ele é mais compridinho, então ele fica no chão e usa uma extensão maior. Então essas 7 notas, elas estavam programadas nesses 7 coisas que ficavam no chão,
Então, essa meu Deus, essa melodia de 7 notas estava vinculada à luz que ficava atrás de cada coisa. Era uma Então, obsessão pelo 7, então. Você tinha 7 não, vezes, é porque 7 assim, quando fontes, né? você manipula para o som tocar na luz, então eu ficava insistindo na melodia. Pá, 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 pá. E aí quando você tira o som, a luz, ela continua a melodia. Então eu ficava criando essa fixação entre som e luz, mas nos primórdios da tecnologia, que era sincar as duas coisas. Uhum. Então, foi um dos primeiros que eu, assim, usei interface de luz, eu colocava a luz dentro do software de som, que é um recurso interessante, assim, tem uma interface de luz que ela foi criada para ser usada dentro do software de som, que é porque o mercado dela eram pequenas bandas, né, americanas, que você, tipo, levava 10 LED dentro do carro, a interface, aí você tinha um setup de música, então você já tinha a música X programada com a luz tal, né? Então já tava, você chegava para tocar na night já com o setup de luz e a base das músicas já todas prontas. E isso me interessou bastante, porque você abria o software de som e a luz aparecia ali. Então você disparava a luz como se fosse som mesmo. Você programava os canais de luz como se fosse aquelas linhas de som, né, de volume de som. Olha que interessante. Como é que chamava esse programa? Então, a interface, eu ainda uso essa interface. Ó. Ela já tem uns 15 anos, ó. E chama Demexis, mas ela já saiu de linha. E é uma empresa que chama Entech, que é uma empresa australiana, que agora já tem nos Estados Unidos, que é uns gurizão que hackearam no começo, assim, eles lançaram lá para ver que o cara fazia em casa, assim, a minha interface ainda meio parafusada com os gurizão que fizeram em casa. E aí eles cresceram super, super cresceram, agora eles são tipo os bambambam das fitas de LED, as programações dessas luzes de LED, painel de LED, chama Intec. Eles aí têm versões novas dessa coisa que eu uso, que tem os aplicativos que se comunicam com softwares de som, e eles são bem voltados para performance, assim, que eu acho mais legal no meu jeito esburacado de trabalhar, encaixa melhor do que as LumiKit que são feitas mais para iluminação padrão, né? Sim. Então eu Mas o sempre protocolo de comunicação entre o software e o equipamento é o DMX, continua sendo o mesmo protocolo de comunicação. continua sendo ou DMX ou via rede, né? Uhum. Artnet daí, né? Hum, Eu vou mostrar um segundo vídeo que, assim, na minha história do Cena 11. Já falamos desse espetáculo aqui semana passada, Fábio Salvati estava falando sobre ele. Ah, já foi então? Protocolo Elefante. Não, ele falou sobre, que ele assistiu, mas não falou sobre, não mostrou. Mostra aí para nós. Tá. É, protocolo. Antes de eu mostrar o peitinho pra galera, é, vou explicar rapidamente o que foi o Protocolo Elefante. O Protocolo Elefante foi um projeto aprovado pelo Itaú. Era uma fase do. Bom, vou deixar aqui rolando, porque vou passar o peitinho, vou deixar só rolando. É, foi aprovado pelo Itaú. Era uma época onde o Cena 11, tipo, sério, por que que a gente tá insistindo, sei lá, 12 pessoas num lugar, sempre a mesma coisa, né? Nada mudou. Sempre num lugar onde não tem dinheiro, onde a gente não consegue viver, onde a gente quer ser uma companhia profissional, mas não consegue sobreviver. E aí a gente criou um projeto falando sobre isso, que chamou Protocolo Elefante, porque o elefante tem o conto do elefante, que o elefante mais velho ele se isola do grupo para morrer sozinho, para não dar trabalho para os outros. Então o projeto se dividia em algumas partes. A primeira parte era a gente sentar e conversar sobre isso. A segunda parte era chamar artistas que a gente admirava de fora para falar sobre o Cena 11 e
contar a sua experiência, o que lembrava, ou não para dizer assim, continuem, mas assim, propor exercícios de sobrevivência e com a gente. A terceira parte era o que a gente chamou de solilóquio, que todo mundo ia ficar 20 dias isolados um do outro em algum lugar onde se botasse em risco, não em risco de vou morrer, mas assim, isolado do resto e que te mexesse de alguma forma, né? E aí a última parte era a penúltima parte era voltar do solilóquio sem se falar. Então a gente ficou 20 dias isolado um do outro. A única pessoa que sabia onde a gente estava era a produtora, né? Que era o nosso contato. Aí a gente voltou desses 20 dias sem ter se comunicado. E a gente reservou o teatro e ficou durante 2 horas fazendo alguma coisa que ninguém sabia o que, que era. Cada um trazendo a sua experiência desse isolamento da vida. E daí a gente ficou 2 horas fazendo umas loucuragem, mas que foi massa, que foi a primeira vez que a companhia assim não fez uma coisa que não era programada, que não tinha luz, que o coreógrafo não falou o que, que era, que não era. E depois a gente avaliava tudo isso e aí surgiu o espetáculo Protocolo Elefante. Tinha algumas premissas que ficaram claras pra gente, que era a gente não queria que tivesse hierarquia entre palco e plateia, ou pelo menos não muita, né? Então é um espetáculo que eles usam o palco, mas usam a plateia tem a mesma importância, mas ninguém toca em ninguém, né? Nenhum bailarino em nenhum momento toca nas pessoas, né? Nessa plateia, então tem cordas na plateia, tem coisas que acontecem na plateia. E aí a gente queria alguma coisa que quebrasse essa barreira entre esses dois lugares, né? De alguma forma. Daí começou a ideia de ter uma grande passarela que juntasse as duas coisas, tudo com muito megalomaníaco e muito dinheiro. A gente nunca teve nada disso. E Mas aí, sonhar, né? Tem problema. daí um dia eu acordei e falei, gente, mas o que. Claro, eu vou usar essa palavra hoje, mas que vai juntar isso tudo é o intangível. E aí me veio essa ideia do laser, né? Que o laser criar essas paredes que atravessam as pessoas e que pudesse juntar esses lugares e que desse, porque é um espetáculo muito ritual, assim, ele fala sobre isso, sobre por que continuar, e é uma coisa que insiste, ele usa coisas que a gente sempre tinha usado a vida inteira, porque não tinha dinheiro, daí foi lá no, abriu todo mundo tem um mocó das coisas guardadas de espetáculos passados, aí a única coisa que tinha eram os bastões que a gente tinha usado em 2006, vamos, é sobre isso, é sobre memória, passado, porque insistia e virou esse grande caldeirão, assim. Eu vou dar uma passadinha. Então, a luz é. Olha as ribaltas de LED ali, ó. Você Ó, estava isso é falando uma. da ribalta de LED agora há pouco, olha lá, Eu que você usava. vou mostrar o mapa depois. Legal. O que eu gosto dessa ribalta e por que eu uso dessa forma é porque você cria uma memória no olho você cria uma fotografia desse passado da pessoa que ficou estática nesse lugar dentro do seu olho, assim. Se você fechar o olho, você vai ter essa cena acontecendo ainda dentro do. Aí eu fiquei conhecido em Florianópolis como iluminador que gosta de incomodar as pessoas e cegar, mas não é nada disso, é só porque, primeiro, que se você não quer ver ou tá te incomodando, você pode fechar o olho, pode botar a mão, pode ir embora também. Mas eu acho muito importante esses sprints que ficam e brincar com todas essas possibilidades de ampliar essas ficções que acontecem aí no palco de alguma forma. Eu vou dar umas passadinhas aqui, depois eu vou mostrar o. Então, eu vou só. Então eram isso, o espetáculo começa com a galera na plateia, né? Todo mundo sai da plateia, se veste, e aí vão pro palco. E aí você tem um refletor na altura das costas de cada bailarino, né? Que forma essa imagem no chão. E tem uma coisa bonita de fazer a luz ao contrária, que é o espetáculo sempre começa com quem tá vendo olhando para as pessoas iluminadas no palco, né? Aham. Quando você inverte isso e se coloca no lugar do bailarino e você acende uma luz atrás, quem vê primeiro as pessoas
são os bailarinos, de alguma forma. É como se você estivesse Sim. invertendo essa logística, assim, eu acho muito bonito, assim, quando você fala de não hierarquia, ter essas inversões, mesmo que as pessoas achem que você está só cegando as pessoas, mas também os bailarinos estão enxergando eles de outra forma, assim, né? E eu É acho, maravilhoso, muda totalmente o ponto de vista, né? Porque a gente está habituado a esse espectador que é passivo, né? Que senta uhum. na salinha escura, confortável, e fica ali passivamente vendo alguém enlouquecer no palco, e aqui você inverte totalmente esse conceito, né? Muito legal, muito E legal. é uma coisa legal também de fazer as pessoas dançarem juntos de alguma forma, né? Quando você cria um ritual, ele só é completo se as pessoas estão junto, né? De alguma forma. Uhum. Você tem que sentir fisicamente estar junto com aquele negócio. E não é. Cara, se eu der 5 piruetas, não é uma coisa que tá muito distante, é uma coisa que você pensa, eu conseguiria fazer isso de alguma forma, sabe? Quando você se projeta naquele corpo de alguma forma, eu acho muito bonito, assim, quando a gente consegue essa simbiose, assim, de a pessoa tá ali dentro mesmo e você fica cansado, você fica angustiado, você tem vontade de estar ali de alguma forma, acho que para dança que é tão abstrata, né? Porque às vezes o texto ele separa desse lugar, né? Não é, você às vezes não se coloca nesse lugar ou não sei o quê. A dança ela tem uma abstração que pode criar uma relação direta assim com você se projetar nesse lugar. Eu acho muito bonito. Eu acho que é a imagem que junta mesmo. A gente estava falando um pouco sobre isso essa semana, esse desejo de estar dentro dessa imagem que é criada na cena, assim. Eu acho muito, muito interessante quando a gente consegue criar no público esse desejo de estar no lugar de quem está dançando, de quem está atuando, enfim. E no protocolo, realmente, vocês fazem isso, é sensacional. E aí o esquema de luz, além de ter essa ribalta no chão, essa luz atrás, a luz geral era muito simples. Eu vou tentar botar em. Deixa eu parar isso aqui. Deixa eu só abrir isso aqui e deixar registrado. Eu vou mostrar o plano de luz primeiro, para entender qual é a lógica, né? Olha lá, abrindo a gaveta, gente. Isso é abrir o baú, é maravilhoso isso. É que isso aqui é um monitor 4K, não sei como é que aparece para vocês. Aí assim, ó, não dá para ver o mouse, né? Sim, Essa parte da frente aqui, que tá em cima da plateia, é porque assim, como não tem hierarquia entre palco e plateia, teoricamente, eu setava bastante luz pra plateia, que não era só iluminar corredor, espaço, também era isso, né? Porque são os lugares onde acontecia giros, onde as pessoas ficavam mais tempo e tal, mas também era um lugar assim de descobrir peculiaridades de cada plateia. Então, às vezes tinha plateia que tem uma bancada, o balcão em cima era fechado, tem essas coisas de bombeiro agora de proteger, tinha um vidro. Cara, sim. como é que o vidro funciona refletindo a luz do negócio? Então eu tentava criar identidades que só aconteciam naquele lugar. Assim, um é pintado de marrom, outro é um azul estranho. Que lugares são esses dessa plateia que eu posso brincar com reflexão, com devolver, com destacar coisas esquisitas, né? E dar uma Sim, identidade para esses lugares que às vezes as pessoas que vão sempre naquele mesmo teatro nem se tocaram, assim. Além de ter esse lugar de iluminar essas passagens. Então, toda essa frente aqui é meio reservada para este lugar, né? E aí, o plano base do protocolo são os Fresnéis de 2000 que vocês trabalharam ali, que é uma luz muito usada para cinema, né? Geralmente não são todos os teatros que tem, mas ainda é o meu refletor do coração. Então, se vocês olharem, são 3 linhas com 4 para palcos maiores ou 3 linhas que usava 3 para um palco menor. Essa é a luz base do protocolo. Aí o que que eu fazia? Determinadas cenas eu programava para que essa linha aqui, quando tivesse 100%, os outros dois estivessem a 40%. Aí programava por tempo para
e criando quando fosse esse aqui 100%, os outros fossem a 40%. Então você cria uma sensação de que esse espaço está em movimento o tempo inteiro, né? Então eu começava nesta linha aqui, depois ia nesse sentido aqui. Então de frente para trás ou lateral. E aí depois elas começavam a ficar mais intensas, começavam a piscar mais independentes, e depois virava loucura, hein? Então eu criava 4, 5 tempos da mesma luz simples através de uma programação de computador, porque basicamente em todas as cenas eu estava cantando ou tocando, então eu tinha um dispositivo no pé onde eu ia trocando essas cenas conforme ia trocando a cena, né? Porque, como eu falei, a gente não trabalha com improvisação, né? Não é tudo solto. Então a gente tem uma sequência a ser cumprida, só que o tempo que ela demora, tipo, quando as pessoas estão girando aqui, ó, não tá setado quem vai entrar primeiro, quem vai substituir, como eles vão trocar, é coletiva essas decisões, né? Então, a luz ela tá preparada para isso. Então, eu não tenho um lugar certo para iluminar. Ó, aqui dá para ver, ó. E ela Tá está esse chase, digamos que você Ela tá pré-programou. programada, ela não para. Aham. Ela vai dançando, e iluminando e criando esse movimento no espaço. Ó, ela passou de lá e veio, passou daqui e veio para cá. Que lindo isso, Então, Eda. Quer dizer que então, você faz a luz dançar com eles, é muito legal. exatamente. Mas além disso, eu não tenho uma hierarquia de um lugar a ser iluminado, entendeu? Aham, A cena tá acontecendo aqui, a luz tem que estar aqui. saquei. Então, Maravilhoso. esse lugar ele vai variando sem essa hierarquia, né? E é isso que vai acontecendo. Deixa eu ver se tem alguma parte que dá para mais de longe que dá para ver melhor. E o que que eu resolvo com isso? É simples, é um plano básico, né? Dependendo do tamanho do teatro, são 9 refletores. Claro, tem as coisas de frente, de plateia, não sei o que lá, mas a base da luz são 6 refletores a pino. E 9 refletores a essas pino. suas programações devem ter tempos diferentes de acontecimento. Você tem algumas que são Então, mais rápidas, outras mais lentas? quando você. A grande vantagem de usar o software de luz dentro de som é, querendo ou não, você tem um link direto com o som, né? Claro, claro, claro. Uhum. Então, ele vai obedecer o BPM daquilo que você está usando, né? De alguma forma, mesmo que você não queira, né? Você Aham. visualmente já está programando isso. Então, eu usava 5, 6 tempos para fazer a luz subir e descer. É claro que Uhum. cada teatro você vai ajeitando, né? Porque os equipamentos eles respondem de forma diferente, né? Então, às vezes, 40% num teatro é 60% em outro. Então, Aham. tudo isso é. O que você perguntou ali? O Max fez uma pergunta aqui, Ederson, deixa eu ver o que que o Max perguntou. Se a luz está na programação sem ele seguir o movimento. É exatamente o que ela está contando, né, Max? Como é que ela fez essa programação a partir do som e não. Fala de É, novo, Ederson, como é que você programou isso? não, é isso, esse movimento de a 100 a 60%, ele tá pelo tempo mesmo, né? Então, sei lá, vai durar 1 minuto e meio. Então, todas elas vão modificar nesse 1 minuto e meio. Então, você vai criando esse movimento, mas é, tem umas. É isso que eu tava explicando, né? Se a música tá tutum, 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 você vai um pouco respeitar, na hora de programar, você vai um pouco respeitar esse lugar, porque o lugar onde você tá programando é uma interface de som, né? Então as coisas vão se linkando de alguma forma, assim. E foi assim que o protocolo ele chegou no auge. É porque quando tem muita coisa de tecnologia assim possível, às vezes a gente se perde um pouco, né? Porque o gosto da coisa nova, do não sei o que lá, às vezes ele despreza o próprio resultado, né? Às vezes você, tipo, descobre uma coisa super legal, daí você vai ver em cena, tipo, é uma merda, né? Não funciona de jeito Não nenhum, né? funciona, às vezes você fica, sei lá, 3 meses programando um negócio, não sei o que lá, e assim,
Não tem. Tanto que às vezes tu vai num show de rock, assim, sei lá, você vê que o cara usou aquelas programações que já vem na mesa, né? Muita coisa, porque não dá tempo de fazer, não dá. Então, eu acho que o protocolo foi o meu lugar de, assim, juntar as possibilidades tecnológicas, mas sem ultrapassar o limite do que fazia sentido para a coisa, né? Porque senão vira aquele solo de jazz que ninguém, só o cara tá curtindo, né? Só o cara tá entendendo. O Só que o mais cara que tem tá nesse curtindo. mapa aí? Deixa eu espiar. Conta Esse mais mapa é desse isso. mapa. Daí tinha as duas máquinas. Eu vou dar uma passadinha só pra gente ver o laser, que daí a gente fecha e fala do mapa. Tá. Então, basicamente, era esses elementos, usar ribalta em outros momentos, quando o áudio cresce. Aí tem esses lugares das luzes mais fixas que são coisas pontuais, que caiu o bastão do teto, daí fica só, aproveita a afinação do meio, mas mesmo assim aproveitando aquilo que já foi feito. Deixa eu só largar o bastão do teto aqui para vocês verem. Gosto. Gosto porque eu me lembro do tiozinho serralheiro que eu tentei explicar o que eu queria. É sempre uma briga. E aí vai usando os mesmos elementos, vai crescendo esse lugar, esse ritual que se repete, o espaço que vai, eles indo e voltando. A luz também vai crescendo, mas dentro dessa lógica ainda. Esse espetáculo tá lá no site do Cena 11, tá? Os espetáculos geralmente estão todos disponíveis, se alguém tiver curiosidade de ver inteiro. Assistir vídeo é sempre chato, né? Mas às vezes é só isso que a gente tem para ver os outros. Você vai usar Então, fumaça aí, né, agora. Já vi ali que você então, tem. o laser, ele só deixa de ser invisível jogando fumaça, né? Porque ele precisa do meio para se propagar. Aumenta essa tela aí para a gente ver um pouquinho maior, Andra, que o mapa tá grande e a tela tá pequenininha. Isso, obrigada. Então é isso, ele subiu no palco no final, já tem esse ritual montado, e aí. Mas assim, o laser. Ah, vamos usar laser. Nossa, foi uma briga, todo mundo ria da minha cara no grupo. Vocês continuam me escutando? Sim. Uhum. É... Ah, mas o laser não é aquilo que faz coraçãozinho, faz não sei o que lá, faz não sei o que lá. Tá. Não, não é. Aí eu fui numa boate aqui em Floripa, da galera da grana, pedi pra me explicar como é que funcionava, não sei o que lá, bati foto, piriri, pororó. Aí eu fiquei convencendo, eu quero laser, eu quero laser, quero laser, e todo mundo rindo da minha cara. Daí a gente teve esse espetáculo antes da estreia, a gente teve a sorte de ficar 2 semanas antes do Sesc Consolação em São Paulo, podendo ensaiar todo dia. E aí consegui convencer de bancar o cara do laser pra... Só que aí como é que você faz pro laser não virar Michael Jackson, né? Que é tudo bombando, fazendo coisas mirabolantes. Eu só queria que realmente fosse uma construção de espaço espacial mesmo, que criasse paredes, que juntasse palco e plateia, que desse essa impressão de que tá tudo indo além da espacialidade, mas que tivesse uma noção de infinito também, que fosse o palco. Eu vou passar aqui. Então ele fazia 2 paredes laterais primeiro, que era assim que a gente construía, só que a fumaça é uma arte desgraçada, né? Nem sempre ela obedece, fica 2 horas afinando a fumaça, daí alguém abre a porta lá no final do corredor, ela vai para onde ela quer. A fumaça realmente é intangível, é a fumaça, né? Ela é a mais incontrolável. Então, essa gravação não foi o melhor dia da fumaça, ver que um lado tá maior que o outro, né? Mas também é sobre isso, né? Tem que aprender a relaxar um pouco. Então a gente construía essas paredes laterais que juntavam, né? Você esquecia um pouco as paredes do teatro, né? Porque ele cria esse universo paralelo. E aí depois vinha de cima, atravessava os bailarinos, e aí começava a atravessar as pessoas também, ia descendo, descendo e passava pelas pessoas, né? Porque assim, se passa, sei lá, 1h30, os bailarinos indo do palco, plateia, sem encostar, todo mundo tenso, né? Acho que vai levar uma bastãozada na cabeça. Aí quando tá todo mundo relaxado, você junta todo mundo num ritual que é meio céu, meio mar, meio estranho, as pessoas colocam a mão, cria esse lugar meio etéreo, estranho, mas que também
tem essa dureza desse... Sensacional, é sensacional. Olha essa imagem, que sensacional. Mas também tem essa dureza do metal, que fica fazendo barulho, que depois vira sino lá atrás, uma estrutura que a gente tinha. Aí começa a brincar com esses lugares, assim, sai todo mundo, daí a gente cria esse segundo lugar, que são... Porque a gente são 2 lasers, né? Então estão 2 pontos de fuga. Aí cruza, daí os bailarinos vão, aí eles estão com uma corda, essa corda já estava nas cadeiras da plateia, né? Então eles vão, a corda também atravessa o laser, fica criando esses flicks, assim, esses lugares, aí a fumaça vai vindo, tem só essa música que vocês não estão escutando, que ela fica insistindo, que é quase um canto, e aí você vai entrando nesse ritual final aí, nesse espaço, aí vai acontecer isso, a plateia vai se desmontando, né? Eles vão tirando tudo que estava na plateia, vai até chegar nesse lugar final, onde vem a última pessoa. Aí na vara de trás, que eu vou mostrar ali no plano, eu fiz uns sinos de metal, né? Então essas cordas elas são amarradas na última vara lá atrás, onde estão os sinos, e cada um que vai saindo, que as pessoas estão saindo do teatro, né? Os bailarinos, vai deixando essa corda imensa que vai puxando até o final da plateia, e esses sinos vão tocando. Junto com isso, vocês vão ver que a vara daqui a pouco vai começar a mexer, porque eles puxam a vara e aí puxam o laser junto, quase. Que era intencional, né? Disso tudo se mexer junto. Deixa eu passar um pouquinho pra frente aqui. Esse é o último, ó. Dá pra ver que o laser vai mexendo, porque é a vara da frente, onde essa corda, ela vai amarra a vara lá atrás, nos sinos, e aí vem puxando pra frente, vai indo pela plateia até o final. E a gente vai desconstruindo esse lugar, tem essa música que fica insistente, 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 daí sai a última pessoa, quando já tá o ritual bem estabelecido, sai a última pessoa, e aí desconstrói a ficção com essa luz do começo. Que a fumaça volta a ser fumaça, o lugar volta a ser lugar. É sensacional, E Edra. a pessoa vai embora porque não aguentou. Eu acho que eu não vi no melhor lugar, que eu vi lá na reitoria, em Curitiba. O Matheus está escrevendo aqui também, que ele também assistiu em Curitiba, acho que a gente viu na reitoria. Vocês fizeram Guairinha? Não, só a reitoria, né? Eu acho que foi só a reitoria. Acho que ela não era o melhor lugar para você, porque aquela plateia é muito alta, aquele palco é muito alto, né? A reitoria não é um bom lugar para nada, né? A Quase. reitoria é um lugar difícil para qualquer coisa. Mas é sensacional esse conceito, você falar desse conceito é demais, assim, onde a luz não tem nenhuma obrigação de eficiência, né? Você começa falando aqui que você não tem regra, né, de eficiência, fazer luz de frente, fazer luz de conta, fazer luz de preenchimento. É muito bom isso, André, porque te liberta mesmo, né? Te deixa muito livre. Sensacional. E esse laser, ele está onde? Ele está nessa vara baixa? Então, só dar uma passadinha no mapa, né? Esse é o mapa, então a haze são as fumaças, né? Então uma máquina de fumaça atrás de cada máquina de laser. Essa aqui é a vara que tá do começo, né? Que dá luz nas costas dele. O laser tá nessa vara. Uhum. E no chão a gente tem as ribaltas, né? Que fazem uma marcação de chão inteira, né? Que são aquelas azuis que piscam, que ficam no chão. Aí a gente tem a nossa luz base, que são os Fresnels de 2000. Isso aqui é um momento do meio, onde tem uma luz amarelada, onde eles usam, mas que é só um momento específico. E eu usava os elipsos no chão também, que eles estão virados para a coxia. E eles refletem numa chapinha de metal e devolvem no momento também para dentro do palco a reflexão de luz e a luz de plateia. Mas isso é um mapa da série A, né? Que a gente fala, né? Uhum. Porque ele precisa de um dia de montagem, ele precisa que eu fique lá 4 horas programando, e a gente teste tudo, ensaie com calma, entrada, saída, principalmente porque cada plateia é uma plateia, né? Então todas as partes de plateia elas têm que ser ensaiadas, e não dá para chegar 1 hora da tarde e fazer às 8 Não, horas da não dá, noite. definitivamente não dá, né? E porque Então tem é esse um lugar do risco também, né? Dos objetos ali que podem machucar, bater. super sobe e desce, aonde dá para bater o bastão, que foi um problema na reitoria, depois queriam que a gente pagasse os buraquinhos que ficou no piso.
Aham. sendo aprovado pela produção, essas coisas aí todas sempre são problemáticas. Eu vou passar rapidamente umas fotinhos aqui, que daí saindo da série A, a gente vai para a série B, que foi meu começo na série B. Vou fazer isso aqui. Esse aqui chama Homens Pink, é um espetáculo que tem um documentário chamado Homens Pink também, que é sobre homens gays na velhice. Então ele entrevistou vários, em torno de 60, 70 anos. Então tem várias figuras que ele entrevistou, aí foi na pandemia, fez um lance dentro de casa, que era do Itaú também. E depois a gente fez, quando a gente foi fazer a versão presencial, a gente descobriu o que todos os desejos que a gente tinha antes da pandemia não cabiam mais, e aí virou um projetor, uma luz simples, um pedestal de microfone e uma cadeira, porque parecia que depois da pandemia nada, nenhuma megalomania fazia sentido. E foi onde eu comecei a usar a projeção um pouco como luz. Então a gente tem a luz quente, né? Tem Aumenta essa bastante. tela aí para a gente, por favor, Gatinha, para a gente poder ver um pouquinho maior. Boa. E aí tem a luz quente, né? Tem muito, como é um espetáculo, é, como é que se diz? É, com base documental, né? Tem bastante foto e coisas de época que faz parte do texto, né? Esse documental é que eu não consigo passar quando faz isso. Ah, mas se você aumentar É, a própria janela, você não consegue aumentar a própria janela, puxar ela um pouquinho? é que cada um que eu passar vai vir, mas eu posso dar coisas em cada um. Entendi. Então, a projeção tem as coisas documentais, né, que são ele fala de épocas, de lugares, então, mas também tem as coisas mais abstratas que funcionam como luz. E aí foi um pouquinho da ideia. Deixa eu só botar a foto que é mais representativa desse lugar, que a gente começa com isso aqui, ó. Ele, assim que começa o espetáculo, ele tem uma luz numa cadeira, e aí ele entra, eu apago a luz, aí ele pega uma foto, vai para a beira do palco, e aí a gente tem um quadradinho da projeção só na foto e que pega um pouco do rosto dele. Então é bem. Aí você fica, ai, mas que luz é essa, né? Que você recortou ali, não sei o que lá, projeção. E aí a gente usa vários pedaços de recortes de projeção para fazer essa luz. Foi um pouco onde começou esse pensamento, assim, que veio desse lugar da pandemia também, de limpar as coisas, de não fazer mais sentido viajar com 300 mil coisas e tal. Você tem É, um ângulo só da fonte, né? A tua fonte está de frente, só tem um ângulo, mas você vai poder escolher qual pedaço do palco está iluminado, né? Qual é a textura que tem nesse teu quadrado, nesse teu círculo, enfim, nesse teu objeto destacado. Mas você acaba tendo uma fonte só, né? Só essa frontal. sim. Aí depois disso eu dirigi, aconteceu uma fatalidade aqui em Santa Catarina, que é uma companhia de Itajaí chamada Tespes, que até a gente estava lá, tu conhece todo mundo, né? Que Sim. um dos diretores, o Max, faleceu e a gente estava no meio de um processo de um infantil. Então a gente tinha combinado, eu já tinha feito a base da trilha, assim, já estava quase pronta, e a gente tinha decidido que ia ser o contrário, eu ia fazer a trilha primeiro e eles iam organizar a dramaturgia depois. E aí, no meio desse processo, ele faleceu. E aí a Denise, a outra editora, chegou, tu não quer dirigir até o final? Meu Deus, por quê? E aí, ok, eu fui, aí eu descobri que eu sou muito abstrata nas coisas, né? Então, tudo que eles tinham feito de dramaturgia, por exemplo, é sobre a Yaoi Kusama, né? Que é aquelas artistas japonesas que fazem as bolinhas. E aí explicava um pouco da história dela, que ela sai do Japão, aí vai para Nova York, e aí passava um avião, não sei o que ela até falava, gente, como assim passar um avião? Não precisa explicar para as crianças, né? Para mim, assim, ter uma coisa calma e ir para uma coisa nervosa significa que a pessoa saiu da calmaria e foi para a cidade, né? Aí descobriu que a minha mente é muito abstrata, talvez porque eu tenha vindo da dança de alguma forma.
E aí eu só queria fazer abstração, e aí ela foi deixando e eu fui fazendo. E aí veio desse lugar de usar a projeção também quase como um canhão de luz. E o software que eu uso também, ele possibilita essas formas geométricas, elas caminharem pelo palco, aumentarem, diminuírem de tamanho, então facilitou bastante para mim usar essa projeção como luz. Então é um lugar de neon, né? Então é tudo luz negra. A gente usa 3 telas. Então ela começa com os balões no chão. E aí a gente brinca com essa coisa 3D dos balões até que sobra um balão. Ela vai atrás da tela, estoura esse balão e ele vira 2D. Aí isso é projeção, que eu controlo na mão. Então essa bolinha ela começa a se mexer de um lado para o outro. Ela começa a brincar com a bolinha. Então a gente tem esse lugar 2D que também se esconde atrás dela, vai, e aí eu comecei a descobrir esse lugar, de brincar com isso é tudo feito na mão, né? Então a bolinha vai, e assim começou esse lugar da projeção como luz também, né? Corre atrás da bolinha, brinca, vai, e tem esse lugar que é quase um, deixa eu passar aqui, quase um seguidor mesmo, né? E me agradou bastante esse lugar, como uma possibilidade de resolver a série B com, com certo zelo, né? Com uma coisa diferente, que não precisa muito trabalho, que eu possa resolver. E você E vai dá um- acompanhando ela na hora, ou você tem uma É tudo feito pré-programação? ao vivo. Não, é tudo feito ao vivo. E Não você faz tem. no mouse, você faz uma tela touch, qual que é o teu Eu método? posso abrir o software depois. Não, é tudo com mouse. Tudo no mouse. Mouse e controlador MIDI, né? Então o tamanho da bola eu faço no potenciômetro e para Uhum. onde ela vai eu uso um mouse para ver. E esse lugar foi me dando alegria, assim, né? As outras coisas são bem tradicionais, a projeção normal, não tem muito diferença, mas aí começou a surgir esses lugares de recorte, de usar o mapping, e aí a gente vai pro Revista Íntima, que é um espetáculo que foi o que eu fiz agora, ontem, que é que a história é revista íntima, né? Foi legal porque acabou de sair a votação, né? E é um lugar onde eu uso o crop e um mapping para setar. Então a história base são duas. Deixa eu só tirar o áudio, senão eu fico escutando, não consigo falar com você. A peça Tá passa fazendo tudo ao vivo basicamente também. tudo Que ao vivo. massa. Isso é tudo feito ao vivo. Uhum. Então eu uso os LEDs do chão, né? Que são elas que posicionam, né? Uhum. Tipo, eu não quero mostrar o peladão, né? Sei lá. Então o refletor começa para cima, depois elas direcionam para baixo. É um LED sem fio, né? Então elas mesmas manipulam isso. Aí eu começo a abrir a tela cheia e vou fazendo os recortes todo ao vivo na mão. Então é um espetáculo que basicamente acontece dentro de um ônibus. Essa gravação tá horrível, né? Aparece o negócio do final, mas só para dar essa ideia de que vou fazendo a configuração de ônibus. Então a primeira parte é um ônibus mais quadradinho, aí depois vem a segunda parte onde a mãe fala, né? Porque é uma agente penal e uma mãe de presa. E aí depois elas trocam, né? Porque uma atriz é branca, outra negra, e daí tem todo esse questionamento do seu imaginário, né? De quem é a mãe. Então tem horas que fica só o refletor, então elas mesmas posicionam, aí a outra fica lá fazendo na cadeira, do outro lado, aí volta montada, aí começa a formar uma outra janela para dar um pouco diferencial. Tem um fundo acontecendo, mas essa filmagem não mostra. Então recorta de um lado, aí depois tem o solo da agente penal, que a gente construiu tipo uma cadeia, então ela vai lá, coloca a cadeira na frente do projetor, Faz aí uma sombra com a própria faz a cadeira. sombra da própria cadeira, eu fecho, e aí aparece só uma listrinha no rosto da outra que está sentada, e assim a gente configura esse lugar, né?
que E fica bem aí você está interessante. usando, então, uma imagem pré-programada com a luz do projetor, você está fazendo as duas coisas. Não, não tem imagem pré-programada, isso é tudo... É um crop, né? Eu Ah, mas faço... não, tudo bem, mas esse crop do rosto dela você está fazendo numa outra temperatura de cor, quer dizer, você está fazendo duas imagens. É porque assim, o espetáculo tem 3 canais, né? Você monta quantos canais você quiser no vídeo, né? Até Entendi, onde o seu computador aguentar. Então entendi. eu posso ter um recorte branco, eu posso ter um recorte laranja, eu posso ter uma imagem acontecendo lá em cima, eu posso ter outra imagem acontecendo embaixo. Uhum, Aí até onde o seu computador aguentar, você vai botando layers, né? Os uhum, layers que a gente chama nesse lugar. Então é basicamente o espetáculo é isso. Daí elas repetem a história, repetem os recortes, só que daí elas trocam de personagem, né? uhum, que massa, E muito aí legal. no, e De aí quem que no é esse? Quem que é o Visita Íntima? Revista Íntima, de quem que é? De quem que é o espetáculo? É da Lavaca. Quem dirigiu foi o Vicente Concílio, Ah, que é um cara que trabalha no presídio há muitos anos, né? A gente foi no presídio, né? Eu levei, deixaram entrar com o projetor, tal, só não podia apagar a luz, né? Porque não pode. olha. Daí a gente apresentou para elas, foi bem massa, conversou um monte e tal. Ô, Edra, a gente está com um horáriozinho um pouco apertadinho já. Você quer caminhar para um fim aí, para a Vou gente? caminhar pro fim, eu só vou mostrar a última coisa, que é já a última evolução, mas é só foto mesmo. Aí não tem muito, que é o Monstruosos, que é do Gabriel Machado aí de Curitiba, né? Sim. A gente estreou agora no Feedcool e e aí é só o projetor. Aí a base é 4 pontos de branco, que eu vou acompanhando ele, e depois aparece um fundo. Eu não tenho nenhum vídeo, mas o que acontece é que esses 4 pontos do branco é como se eu criasse os vetores para ele, né, de alguma forma. Então a gente fica o tempo inteiro se comunicando e dialogando com esses vetores do branco como se fosse dança, né, de alguma forma. Então eu danço com ele de alguma forma, né? Que legal, que legal. Estou bem curiosa para ver esse trabalho do Gabriel, bem curiosa. Então esse é o último estágio onde eu tô, que daí não é mais só o crop do branco, né, que nem é no é o mapping mesmo. Você pega a saída do mapping do software e vai construindo esse lugar, né? Acho Gente, eu que estou adorando isso, porque eu convidei a Lucre para vir no começo da semana para falar sobre trabalho no cinema, né, de técnica no cinema, e aí hoje contigo, assim, tipo, só aprendendo, né, gente? Aula, aula, aula com as amigas, que beleza. e é isso, só lembrando que tudo isso tá junto com o som, né? Então, ao mesmo tempo que eu tô construindo a imagem do Gabi, eu tô construindo o som ao vivo também, né? Que a gente gravou, que ela tem essa coisa meio ameba, meio esse bichinho, então a gente fez uma gravação desses sons dele de bichinho, e aí eu, ao mesmo tempo que eu tô construindo a imagem, eu tô ali no monitorzinho do lado com a esquerda, construindo o som junto, né? Então tudo é ao vivo e crescendo, né? Tá faltando mão, né, Edra? Só tem duas. Aí eu até comprei um monitor touch, mas quando se aperta o touch, o mouse para de funcionar desse lado, né? Então não me adianta não. Na verdade, teria que ter 2 computadores mesmo. Mas ainda não tá dando. Ainda não cabe no orçamento, né? Ainda estamos no. Tem que achar uma série Y para comprar o computador. É, mas eu acho que o legal de acompanhar essas histórias, assim, é ver como cada um constrói a sua identidade e que tipo de extensão do corpo usa para isso, né? Ah, mas eu não sei de mesa, não sei de MA, não sei de não sei o que lá. Cara, se isso não te diz respeito, né? O software de VJ que eu uso, de projeção, quase ninguém usa, mas ele é o meu software do coração, ele serve para aquilo que eu, né? Então tem É a esses sua lugares. ferramenta, né? Isso que é importante. É ter um instrumento como se fosse a sua guitarra, o seu violão, é o seu É, eu tô software. falando de um lugar de privilégio onde eu pude testar coisas, né? Então, Claro. às vezes, tu também se me dão, eu vou usando, né?
Mas eu só queria dizer que é isso. Eu acho que as coisas você vai correndo com aquilo que lhe é possível. Uma coisa que é interessante, eu também dou oficina com. Eu começo com lanterna e espelho, que eu acho que as pessoas falam, eu nunca fiz luz, nunca mexi com luz. Cara, tu chega todo dia em casa e acende a luz da tua casa, né? Então, querendo ou não, tu escolheu uma lâmpada, tu escolheu um negócio, tu viu para onde queria. Algum tipo de preocupação com a luz, tu já teve de alguma forma, né? Eu sou uma pessoa que raramente acende a luz em casa. Eu adoro o reflexo da rua, assim, quando é possível. Eu só uso para procurar um pijama, uma calcinha, um negócio. E então a gente tem essas memórias de luz, né? Quando tá mais fraco, quando tá mais forte, quando tu lembra de quando tu foi numa praça em algum lugar que eram umas árvores diferentes daquela que tu tem em casa e tinha uma luz verde que tu nunca viu na vida. Então todo mundo tem referências, memórias, coisas afetivas com luz, né? Não dá pra ficar. E dá pra fazer com coisas bem simples, né? Só queria mostrar as coisas hoje que são bem legais, que são os equipamentos de fotografia, né? Que eles não são caros, mete um AliExpress ali, que já tá no Brasil, sei Não, lá. o povo aqui está em Foz do Iguaçu, o Paraguai é aqui do lado, é Cara, só tá cheio de atravessar coisa de até a foto, de fronteira. cinema. Isso aqui tu controla pelo celular, né? Intensidade, o efeito. Cara, isso aqui no nosso tempo, meu Deus, era. Isso aqui era ouro. Todas Ouro. as cores. Então, vai pro palco com teus negocinho grudado no teto e tá tudo certo, né? Tem várias opções hoje bem interessantes. Vou até deixar aqui, ó. Não, e tem que desmistificar essa coisa mesmo de que o refletor tem que estar no teto, de que tem que ter o dimmer, né? Desmistificar mesmo, quebrar essa lógica. Quando tem o conceito, né? Quando a gente vê ali você falando do protocolo elefante, quando o conceito está lá, a coisa se faz, né? Você acha a forma. Edra, não, só posso agradecer, guria. Obrigada demais. Como a gente já está avançado no tempo, eu não vou abrir para a galera perguntar, senão a gente vai enlouquecer. Mas acho que se a galera quiser perguntar coisas para ti, eles me mandam um recado, depois mando para você. Pode ser? Pode, A pode gente não ser. avançar demais. Cara, eu Obrigada, tô sempre à disposição, arrasa, precisando. arrasa Sempre à muito. disposição é uma mentira, né? É uma mentira, sempre à Ela está disposição. sempre programando uma coisinha à disposição de alguém. Eu tô sempre viajando, sempre é um inferno. Eu preciso de um sub urgente, senão eu vou fazer que nem a Lola Young. Vou cair no meio do palco, assim, ó, pá! E aí vou desaparecer dizendo que eu tô com problemas. Edra, muito E eu obrigada. quero muito que ela volte logo, porque eu adoro ela. Vai voltar, vai Mas não voltar. é uma vida fácil pra gente. A gente já já se encontra, né? A gente já já se vê por aí, fazer peça de novo. Tá bom? Então aí, vamos pra Curitiba. Vamos. Beijo, Edra, obrigada. Beijo, Tchau, amores. gente. Beijo pra todo Obrigada. mundo aí. Até. Tchau.